Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero demonstrar o funcionamento do nosso novo módulo de integração com o ChatGPT. Eu quero começar dizendo que esse módulo está na sua versão beta ainda, e ele é só uma das possibilidades de integração de uma inteligência artificial aqui com o nosso marketplace. Tá? Eu também quero dizer que o cadastro de produtos e o cadastro de categorias foi apenas o pontapé inicial para essa solução. Tendo isso dito também, o ChatGPT ele pode não ser 100% aproveitável para todos os tipos de clientes que a gente tem. Então é sempre necessário fazer as validações ali em torno dos conteúdos gerados para ver o que melhor se encaixa no tipo de negócio do nosso cliente. Okay? Primeiro eu vou demonstrar como o módulo funciona e depois eu passo para a explicação das configurações. Tá? Então, o nosso módulo ele gera um novo botão abaixo dos atributos em que a gente pode usar o ChatGPT para gerar. Então, na hora que eu clico aqui nesse botão usar ChatGPT, ele abre para mim uma modal com as opções de gerar e melhorar texto. Tá? Além disso, ele mostra para a gente o conteúdo atual daquele campo, ele mostra para a gente um prompt de como a gente quer que o ChatGPT gere aquele texto e também qual é o tamanho da resposta que a gente espera que o ChatGPT envie para a gente. O tamanho da resposta, a princípio, eu posso escolher entre padrão, pequeno, médio e grande, sendo o padrão ali entre o pequeno e o médio, ok? Então, o que acontece? Quanto maior o tamanho dessa minha resposta, quanto maior o valor selecionado aqui, mais tempo demora para que essa requisição seja feita e que o ChatGPT retorne para mim um texto. Então, a princípio de exemplo, eu vou pedir para ele gerar para mim um texto pequeno, que vai ser mais rápido. Então, eu clico aqui no botão enviar. E outra coisa que eu quero dizer também é que nesta versão, né, do nosso módulo, nós estamos usando o ChatGPT 3. E por limitação da API, ele não mantém contexto. Ou seja, não adianta usar esse nosso módulo como se fosse o próprio ChatGPT. Não posso gerar um texto aqui e depois trocar o meu prompt falando agora melhore esse texto. Ele não vai entender, porque ele não mantém o contexto daquela nossa conversa, ok? Cada requisição na API é como se fosse uma nova aba de um novo chat com o chat GPT, tudo certo? Então, por isso que é importante ser bastante específico nesse prompt, ok? Outra coisa que eu quero dizer também é que a gente pode editar, né, esse conteúdo gerado aqui como a gente quiser. A gente pode, inclusive, editar usando o editor visual, tá? Então, eu vou apenas cancelar aqui. E quando eu decido que esse é o texto que eu quero, eu clico aqui em usar texto. Nós optamos por deixar uma confirmação aqui, né, para a gente ter certeza de que quem está usando esse nosso módulo, ele vai ler aquele texto, ele vai entender que aquele texto é um texto gerado por inteligência artificial e que ele pode não conter informações verdadeiras, ok? Até porque o ChatGPT não é comprometido com a verdade, como o Felipe gosta de falar sempre. Então eu vou confirmar aqui. E aí um detalhe também, né, que eu quero deixar aqui gravado é que os nossos campos, né, principalmente o campo de descrição da página, na aba Informações de SEO, ele possui um número máximo de 255 caracteres. Então não adianta a gente gerar um texto no ChatGPT, um texto longo, colocar ele aqui, que quando a gente salvar, esse texto ele pode ser cortado e pode perder o sentido, ok? Então, vamos partir agora para as configurações. Esse é o funcionamento do módulo. As configurações ficam aqui em Sistema, Configurações, Extensões MKT, ChatGPT. Então aqui a gente tem as configurações de ativação, né, para a gente saber se o nosso módulo está ativo ou não, a chave de API, templates de prompt, máximo de tokens, eu vou explicar esses dois separadamente, tá? Temperatura, top P, penalidade, e, e os atributos, tá? Eu não vou passar por cada um deles. Abaixo ali tem uma descrição explicando detalhadamente o que eles fazem, tá? E eles já estão em valores bem legais para as respostas que o ChatGPT pode gerar para a gente, tá? Então, aqui em atributos do produto, a gente seleciona exatamente em quais atributos do nosso produto a gente pode usar o ChatGPT para gerar aquele texto, né? Então, a princípio, a gente deixa aqui em descrição, descrição resumida, nome, informações de SEO, e na categoria a mesma coisa, descrição, e nas informações de SEO, palavra-chave, ok? Então,
Aqui, no máximo de tokens, a gente define o número máximo de palavras que o ChatGPT pode gerar. Então, tokens a gente pode traduzir para palavras, ok? Então a gente tem aqui os valores pequeno, médio e grande. Lembrando, o ChatGPT nessa API ele tem uma limitação de 2.000 tokens, ok? Então por isso que o valor grande tem essa limitação de 2.000 tokens. Mas é claro, o usuário ou quem quer que esteja configurando pode criar aqui uma nova configuração que esteja ali entre o médio e o grande, ok? E aqui em templates de prompt é onde a gente define os templates que a gente vai usar. Eu imagino que vocês tenham percebido que na hora que eu cliquei naquele botão, ele exibiu para mim um prompt já gerado, né, com as informações de como eu quero que aquele texto seja gerado para aquele meu produto, né? Então, aqui a gente vai definir, né, qual que é o tipo da entidade, se é o produto ou se é uma categoria, qual que é o atributo que a gente quer e qual que é o modelo que a gente vai usar, ok? Então aqui para o nome, eu usei um modelo que ele é basicamente gere var attribute de produto para o marketplace, baseando-se no nome var name, utilize conhecimentos de SEO e marketing digital para aprimorar o engajamento e renda que este conteúdo pode gerar. Okay? E aí, na descrição, a gente adicionou ao final do prompt, adicione as informações mais relevantes em destaque dentro do texto. Enquanto os atributos de meta, eles têm outro objetivo, né? Então, eles ficam, ao invés de aprimorar o engajamento e renda que este conteúdo pode gerar, eles ficam com impulsionar o posicionamento deste item nos principais buscadores na internet. Então, por que a gente fez isso? O ChatGPT, ele é como uma criança que precisa ser ensinada. Você precisa passar para ele exatamente o que você quer. Então, foi como eu disse, a gente precisa ser o mais específico possível naquela nossa requisição, ok? Então, claro que esse prompt aqui, ele pode mudar, ele pode ser muito mais específico do que isso. Esses aqui são apenas para exemplos, tá? Que foram os exemplos que geraram um conteúdo bacana, tá? E aqui, vocês devem ter percebido que a gente tem um texto var attribute e var name. O var attribute, ele vai substituir o atributo que a gente está referenciando. Então aqui nesse primeiro modelo de name, ele vai substituir var attribute por nome, enquanto var name vai substituir pelo nome daquele nosso produto, tá? Isso, claro, se existir. Se a gente estiver trabalhando em um produto já cadastrado. Se a gente estiver trabalhando em um novo produto, esse texto ele não é substituído e aí a gente precisa alterar ali no prompt, ok? Então, eu acho que do módulo é isso que eu tinha para falar. Eu queria agora apenas comentar sobre algumas coisas do comercial, tá? Que a gente tem que verificar em quais os clientes que a gente quer habilitar isso, né? Até porque se trata de um módulo que está em beta ainda. E também acreditamos que o melhor caminho seja que cada cliente tenha a sua própria chave de API, tá? Por se tratar de uma inteligência artificial, né, pode ser que ele se adapte e aprenda como gerar os textos ali para cada cliente, tá? Só que se todos estiverem usando a nossa conta da sua MKT, imagine que em algum momento ele pode começar a bagunçar as informações e trazer de repente informações de maquiagem dentro da ESAB ou informações de máquinas de solda dentro da revenda de cosméticos, ok? Então isso não seria bacana, é claro que é apenas uma hipótese, mas não podemos descartar que isso pode acontecer. E aí, se a decisão for de que cada cliente realmente use a sua própria chave de API, é necessário que a gente gere uma documentação ou que o suporte grave um vídeo explicando como gerar essa chave, como utilizar essa conta do ChatGPT, tá? Para ressaltar também que a API ela só funciona para o plano Plus da OpenAI e com o custo atual de $20 por mês, na cotação do dia 29/5/2023, dá um total ali de R$ 99,53, tá? E apesar do do custo com esse plano Plus, o custo de utilização da API ele é bem
baixo. Durante todo o período de testes, o custo que a gente teve aqui com a utilização dessa API foi em torno de 11 centavos de dólar, dá mais ou menos 50 centavos em reais, ok? E aí, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do módulo. Qualquer sugestão é muito bem-vinda e eu acho que a gente pode fazer um uso muito agradável dessas novas tecnologias que estão surgindo. Tem muitas outras inteligências artificiais que são tão poderosas quanto o ChatGPT, tá? Então, é isso. Um abraço.